Aleluia! Repita comigo assim, ó. Minha família na arca. Mais uma vez, diga: minha família na arca. Amém? Que maravilha, glória a Deus. Coloca o livro de Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Gênesis capítulo 6. Versículo, eu te mandei aí, né, Everton? Coloca aí. Versículo 18. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca. Bata no peito e diga assim: eu vou entrar na arca. De forma que você entrará na arca, você e os seus filhos e a sua mulher. Diga: eu e a minha família na arca, e as mulheres dos seus filhos. Amém? Pode sentar, por gentileza. Os camaradas estão muito veiacos. As irmãs aplaudem a Jesus pela vida desses homens tão educados. Aleluia. Pode sentar os homens. Nós vamos tirar aqui dessa história de Noé algumas atitudes para nós aplicarmos na nossa vida. Atitudes essas que fez com que Noé entrasse na arca. Não apenas, olha aqui para mim, não apenas entrou na arca, mas ele inseriu a sua família também dentro da arca. Não apenas inseriu a sua família dentro da arca, mas ele inseriu toda a sua família num projeto de Deus. Amém? Diga assim: eu vou ganhar toda a minha família. Diga assim: eu não apenas vou ganhar a minha família, mas todos eles estarão inseridos na obra, no projeto do Senhor. Quem concorda? Aleluia, glória a Deus. Então, Noé, ele teve algumas atitudes muito importantes. Ele, antes de Noé nascer, o pai dele, Lameque, declarou uma palavra sobre a vida dele. Coloca Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Passa. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Passa. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo, diga justo, e íntegro entre as pessoas da sua geração. Noé fazia o quê? Passa. Noé gerou 3 filhos, sem cães de fé. Até aí. Veja bem, Noé desenvolveu um relacionamento com Deus. Diga relacionamento com Deus. Então Deus, ele decidiu fazer uma aliança com Noé, porque ele desenvolveu um relacionamento íntegro e um relacionamento sincero. Foi algo mais ou menos assim. Deus falou para Noé: por causa do nosso relacionamento íntegro e sincero, eu vou usar você para colocar dentro de um projeto meu, e por causa desse nosso relacionamento, não apenas você vai entrar, mas também todos os da sua casa. Amém? Vamos lá. Como é que Noé entrou na arca? Pergunta para mim: pastor, como é que Noé entrou na arca? Eu não ouvi, a chuva falou mais alto que você, hã?
Diga assim, pela fé. Pela fé. Noé, ele recebeu a palavra de Deus e creu. Diga, ele recebeu e creu. Porque quem crê e obedece, vivencia milagres sobrenaturais, e os testemunhos já falam por si. Amém? Então você tem que crer e obedecer. Aleluia. Noé, ele andou com Deus. Andar com Deus, gente, na vida de Noé foi um legado de família. Diga, andar com Deus é um legado de família. Foi mais ou menos assim, ó. Deus, depois da morte de Abel, quem está comigo dá uma palma. Peguei vocês. Quem está comigo dá uma palma. Depois da morte de Abel, diz a Bíblia que Adão gerou um filho. Qual foi o nome desse filho? Sete. E Sete gerou Enos. E diz a Bíblia que depois que Enos nasceu, diz a Bíblia que começou-se a invocar o nome do Senhor. Então veja bem, de Enos para cá, aquela geração começou a desfrutar de comunhão com Deus. Diga, comunhão com Deus. Um legado de família. Quantas vezes por semana você senta na mesa com o seu filho para orar e para ler a Bíblia com ele? Terça-feira, o apóstolo passou por mim, tocou no meu ombro e falou: pastor Anderson, ensina a doutrina para o seu filho. Ensina a doutrina para essa geração. E nós estamos vendo quanto as crianças, elas são um instrumento na mão de Deus para inserir toda uma família num projeto. Aleluia. Então começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora, o que fez Noé ser assim, essa pessoa justa e íntegra? O próprio texto explica. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Aleluia. E aí, quando eu li esse texto, eu comecei a imaginar, eu comecei a pensar. Eu falei, rapaz, como é que deve ter sido isso? O Enos começou toda aquela história, e aquilo foi passando, e aí o bisavô, diga bisavô de Noé, o camarada dele andou tanto com Deus, diz a Bíblia, que ele desfrutou tanto de comunhão com Deus, que ó, o cara sumiu, foi levado por Deus via WhatsApp, sumiu. Antes de ele ser levado por Deus, ele gerou um camarada, o avô de Noé gerou um camarada que mais viveu aqui na terra. Quem sabe o nome desse camarada? Matusalém, meu irmão. Matusalém foi o cara que mais viveu. Eu não sei, apóstolo. Eu acho que o Matusalém, ele era especialista em honrar pai e mãe, meu irmão. Que o cara viveu. O cara viveu muito. E aí, ele passou para Lameque, o pai de Noé. E o pai de Noé, Deus é maravilhoso. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque só o Senhor sabe o quanto essa palavra vai impactar o coração da sua igreja. Tua palavra diz que o Senhor vai edificar uma igreja poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, eu neutralizo, eu repreendo tudo aquilo que está impedindo o teu povo de receber a tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Noé, ele começou a desenvolver esse relacionamento poderoso. Na mesa, eu fico imaginando Lameque, passou ali na livraria. Tá com a foto aí, Everton? Conseguiu tirar a foto? Ele passou ali na livraria, pegou o livro Doutrinas. Doutrinas
fundamentais. É o novo livro do apóstolo. Eu quero que... Está aí, apóstolo? Está aqui? Eu quero que todo mundo passe lá e cumpra esse livro. Amém? Olha só, na RA, Everton, coloca por gentileza Salmos 11. Na RA, 11:3. Salmos 11:3. Presta atenção. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se a tua família, se a tua casa não estiver bem fundamentada, não tem nada que você possa fazer. Quem está entendendo isso? Eu andei conversando com algumas pessoas, com alguns irmãos até de outra igreja, pastores amigos meus. Eles falaram o seguinte: a igreja tem experimentado, a igreja do Senhor Jesus, tem experimentado um esfriamento muito grande. Eu não sei você, mas eu creio que muitos de nós pensávamos talvez que no pico da pandemia, quando teve tudo aquilo, eu particularmente pensei que a igreja fosse virar uma chave, ter mais temor, mais reverência, tivesse o coração mais voltado, mas infelizmente na vida de muitos aconteceu totalmente diferente. As pessoas não têm mais desfrutado, porque sem base, sem fundamento, não ensina. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança, nossos filhos no caminho. Repita comigo: ensinar no caminho. Não é o caminho, é no caminho, é estar com ele, ensinando fundamentos. A igreja, ela não precisa de transformação, porque a transformação, ela fala de mexer com forma. Mas a igreja do Senhor Jesus está precisando de uma não sei se existe essa palavra, se não tiver eu estou acabando de inventar, de uma transfundação. Porque fundação fala de fundamento, base, para que quando venham os temporais, os ventos, quando bater contra a casa não caia, porque ela está edificada sobre a rocha é Cristo Jesus, aleluia! Então, é muito importante isso. E aí eu imagino Lameque colocando fundamentos na vida de Noé, e Noé, que aquele olhão dele esbugalhado, falando: eu quero isso para a minha vida também, eu quero isso para a minha vida também. Quem quer isso para a sua vida também? Aleluia, eu quero isso, eu quero desfrutar de comunhão com ele também. Aleluia. E aí eu fico imaginando Noé convidando os filhos dele para assar um peixe na casa dele no final de semana. E de repente alguém na casa de Noé falava: Noé, qual que é o segredo para você viver sempre feliz, aí, sempre otimista? E Noé falava: gente, o segredo é desfrutar de comunhão. O segredo é estar andando sempre com Deus. Tá lá trabalhando, tá falando com Deus, aleluia. Tá lá lavando a louça, tá lá falando com Deus. Aleluia, está dirigindo, está orando, de olho aberto, mas está orando, mas está falando com Deus. Ó Senhor, obrigado. Obrigado por eu poder desfrutar dessa presença tão gloriosa. Aleluia. E aí, um outro almoço talvez, a família toda lá, e Noé falando: pessoal, Deus falou comigo, porque a corrupção moral dessa geração está muito grande. A inclinação do coração desse povo está totalmente voltada para o mal. E Deus vai executar juízo. Fico imaginando Deus chegando para Noé: Noé, o negócio é o seguinte, Noé, eu estou com a unção do exterminador, vou passar o rodo em todo mundo. Mas você, Noé, você é um cara diferenciado. Tem alguém diferenciado aqui? Você é um cara diferenciado, Noé. Eu gostei de você, cara. E aí Noé, se reunindo com a família, Deus vai executar o juízo. O juízo de Deus vai chegar, a corrupção está muito grande. O juízo de Deus está muito perto. Mas Deus me escolheu com um projeto, e eu gostaria, e eu quero que vocês façam parte desse projeto.
Porque só vai ser salvo do juízo quem estiver dentro da arca. Diga assim: só vai ser salvo quem estiver dentro da arca. E como eu sempre tenho dito aqui, sempre quando você estiver lendo a palavra de Deus, leva sempre para o prisma de Cristo. Toda a Bíblia é sobre Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o tema central, o que é? Quem é? Cristo. Então a arca é uma clara representação de Cristo. Amém? Então Noé estava lá falando: Deus vai executar o juízo e só vai permanecer vivo quem estiver dentro da arca. Olha só o que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, parte A. João 10, 9, parte A. O que que Jesus disse? Eu sou a porta. Quem entrar por mim será? Quem é que vai ser salvo? Quem entrar na porta. Só vai ser salvo do juízo quem estiver na arca. Quem está entendendo isso? E Noé falou: o juízo vai chegar. O juízo vai chegar. Mas quem estiver dentro da arca não vai perecer. Aleluia. E eu quero que a minha família esteja na arca. Você pode dizer isso? Diga: eu quero que a minha família esteja dentro da arca. Eu quero que a minha família esteja dentro da arca. Então, por favor, comece a arrumar desculpa, estratégia para você entrar dentro da sua casa, dentro da sua família, para poder falar que o juízo está chegando, Jesus está voltando. E só vai ser salvo quem estiver na arca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga assim: o meu posicionamento pode salvar uma geração. Lameque, antes de Noé nascer, a Bíblia não diz, é o que eu estou especulando. Eu imagino Lameque vivendo naquela geração corrupta, indiferente a Deus. E quando Noé nasceu, Lameque falou: ele vai trazer descanso de todo esse nosso trabalho nessa terra amaldiçoada. Eu não sei se você consegue imaginar que coisa ruim, que coisa horrível é você viver num ambiente onde a bênção do Senhor não está. Que coisa terrível você estar num ambiente onde a bênção do Senhor não está. Então Lameque, ele vivia nesse ambiente, um povo, mas ele declarou uma palavra para o filho dele. Tem pai aqui? Tem mãe aqui? Declare uma palavra para o seu filho. Diga: o meu filho vai ser poderoso nessa terra. A minha descendência vai ser poderosa nessa terra. A minha descendência vai exaltar, vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Declare uma palavra. Foi isso que Lameque fez. Ele disse: mesmo em meio a uma geração corrupta, perversa, indiferente a Deus, aquele filho que Deus já me dá, que eu vou gerar, ele vai fazer a diferença, ele vai trazer descanso para essa geração. Aleluia. Gênesis 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você, bata no peito, diga: eu e toda a minha família. Diga: eu e toda a minha família na arca. Eu e minha família na arca. Eu e a minha família na arca. Eu e a minha família na arca. Eu e a minha família na arca. Que se cumpra na tua vida em nome de Jesus.
Entra. Presta atenção. A Bíblia não diz que Deus se agradou de toda a família de Noé. Você pode ler o texto. Entre na arca, porque eu tenho visto que você é justo. Porque alguém se levantou dentro da casa. Porque alguém se posicionou dentro da casa. A sua família nunca mais vai ser a mesma por causa do seu posicionamento. Tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas dessa geração. Noé não apenas entrou na arca, mas também trouxe toda a sua família. Seu posicionamento diante de Deus impactou sua casa. Então, da mesma forma, quando nós cultivamos comunhão com Deus, comunhão profunda com Deus, nós podemos influenciar a nossa casa, a nossa família e todos que nos rodeiam. Entenda, a salvação é pela graça. Não tem nada que você faça que venha ter algum mérito seu para a salvação. Mas é através da comunhão, repita comigo, comunhão. É através da comunhão que nós temos um coração sensível à direção de Deus, para nós vivenciarmos o projeto que Ele tem na nossa vida. Você não tem direito, olha aqui para mim. Você não tem direito. Eu vou abrir mão do meu chamado. O chamado não é seu, o chamado é de Deus. E é para Ele. Ele selecionou você, porque Ele tem um propósito para a geração. Vamos parar com essa conversa de ficar se esquivando? Através da comunhão com Deus, nós podemos vivenciar o projeto de Deus e alcançar a geração. O intuito focal dessa mensagem é gerar no seu coração desejo, fome e sede. A Bíblia diz lá em Amós que virão dias, Amós capítulo 8, que virão dias em que será enviado fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de ler, conhecer a palavra de Deus. E diz a Bíblia que andarão errantes de um lado para o outro. É assim que as pessoas andam, quem não tem conhecimento da palavra de Deus. E tendo em vista que eu quero gerar no seu coração esse desejo de você ter mais comunhão com Deus. Às vezes as pessoas ficam pensando: puxa vida, eu tenho tanta coisa velha na minha vida que eu quero deixar de lado. Não, entenda, o grande lance não é você se esvaziar de coisas velhas, é você se encher de coisas novas. Esse é o grande lance. Jesus Cristo só foi vitorioso de tudo que Ele intentou aqui como homem, porque Ele não abria mão de desfrutar de comunhão com o Pai. Tentamos fazer tantas coisas com a força do nosso braço. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que é conquistado pela força tem que ser mantido. Eu consegui isso aqui por causa da minha força, do meu esforço. Então você tem que manter pelo seu esforço. Agora, se você entende que aquilo que você recebeu foi por causa do favor de Deus, continue no propósito, continue em comunhão, que esse mesmo favor que deu essa conquista para você, esse mesmo favor vai manter. E a glória é só dele, a glória é só dele, toda a honra e toda a glória é só para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então, para com esse negócio de achar que você merece alguma coisa. Não, pastor, eu quero tudo que eu mereço. Vai para o inferno. Tudo que eu mereço vai para o inferno. E a chapa vai ser quente lá, já falei isso aqui.
O bagulho vai ser doido, como diz o carioca. Vai ter choro e ranger de dente. Se não tiver dente, pastor, vai ranger gengiva. Aqui vai ranger. Olha aqui para mim. Jesus Cristo não abriu mão da comunhão. Naquele grande momento, um dos piores momentos na vida de Jesus Cristo, que ele iria ser crucificado. Olha aqui para mim. Que ele ia ser crucificado. Que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção. Eu estudei um pouco sobre os soldados romanos. Os soldados romanos eram caras fortes. Não era assim, esse camarada que esse físico de jogador de dominó. Eram os caras fortes. Todo o seu couraça, capacete, todo o seu fardamento, a sua indumentária, tinha em média 40 quilos, um saco de cimento. Então os camaradas, eles tinham treinamentos intensos. Eles eram homens muito fortes. Então, quando Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele chegou a dizer: se for possível, passa de mim esse cálice. Eu entendo, eu sei claramente que foi um momento indescritível, muito doloroso. Aquele momento que Jesus Cristo passou. Aqueles romanos, soldados romanos, com aquele chicote com osso de carneiro. Quando eles davam a chicotada, não era uma chicotada com a força minha, ou com uma força tua, que esse teu físico aí. Era com aquela força descomunal. Um soldado daquele romano me der um murro em mim, eu desmonto todo. Então imagina, aquela força descomunal, que dava na carne de Jesus e voltava. Aquele ator daquele filme tentou chegar próximo, mas não chegou. Eu gosto da expressão que o apóstolo coloca aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi moído. Cada chicotada de cada um daqueles soldados, com aquela força descomunal, na carne de Jesus e tirando. Então foi um momento indescritível, de muita dor. Mas olha aqui para mim. A única vez na Bíblia que Jesus se refere ao Pai como Deus, porque ele sempre se refere Pai. Não veio aqui fazer minha vontade, mas a vontade do Pai, do Pai, do Pai. Mas naquele momento da crucificação, foi a única vez que ele chamou o Pai de Deus. Porque naquele momento, ia ser o único momento em toda a eternidade. O único momento da vida de Jesus em toda a eternidade que ele ia se ver afastado do Pai. Em toda a eternidade ele ia provar o afastamento de Deus temporário. Eu não sei como tem crente que consegue acordar, não falar com Deus. Como é que você consegue levantar da sua casa, pegar teu carro, pegar teu coletivo e não falar pelo menos Deus, bom dia? Não abra mão da comunhão com Deus. Noé só conseguiu vivenciar o projeto, o propósito de Deus, porque ele decidiu andar com Deus. Investe tempo com Deus. Fique em pé no seu lugar para a gente fazer de conta que a gente está acabando. Aqueles soldados romanos, eles se preparavam,
porque a profissão deles exigia que eles se preparassem. Só na igreja que tem uns irmãos que é cara de pau. Eu quero poder, pastor. Mas não ora, não lê Bíblia, não faz nada. Aí, Wanderson, pastor Wanderson, aí tem uns amostradinhos que chega e fala: ah, eu quero receber dessa unção, meu apóstolo. Eu quero receber desse conhecimento. Não lê, não estuda, aí quer que a gente venha e faz um download para ele, 0800. Ainda que pudesse, eu não dava, só para tu deixar de ser amostradinho. Invista tempo. Invista tempo em leitura, em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, qual que é o grande segredo para vivenciar esses milagres poderosos? E Jesus falou: o segredo é a comunhão com o Pai. O segredo é a comunhão com o Pai diária. Jesus não ensinou os discípulos a pregar, não ensinou os discípulos a fazer milagres, mas ele ensinou os discípulos a orar. A orar. Uma igreja que ora é uma igreja imparável. Uma igreja que ora é uma igreja que avança. Uma igreja que ora é uma igreja que mesmo diante das tempestades ela permanece de pé. Uma igreja que ora é uma igreja que vivencia milagres. Uma igreja que ora é uma igreja que desfruta de comunhão permanente com Deus. Eu quero... Presta atenção. Eu quero convidar primeiro o grupo de pessoas que estavam afastados do Pai, que sabe que a tua vida só está como você está porque você ainda não decidiu com Cristo. Você ainda não voltou para Cristo verdadeiramente. Está até vindo para a igreja, mas não decidiu por Cristo. Presta atenção. A Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus e foi tomado. Mas a Bíblia também diz que tem um outro homem com o nome de Enoque, o primeiro filho de Caim. O primeiro filho de Caim também se chamava Enoque. Só que ele sumiu, mas ele não sumiu. Não foi porque tinha comunhão com Deus, pelo contrário, foi porque era indiferente a Deus. E quem não vive com Deus não tem história para contar. Pastor, eu quero refazer a minha aliança com o meu Pai. Chega de viver do meu jeito. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero vivenciar aquilo que Cristo tem para mim. Então venha rápido, você que quer entregar sua vida para Jesus. Venha agora.